Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro e a gente está lá no Instagram e estamos aqui no YouTube também com muito conteúdo falando sobre apologética e vários outros assuntos. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto polêmico, uma temática que talvez é um pouco delicada de falar, mas a gente sempre rasga o verbo, né? Desde lá no Instagram e aqui no YouTube a gente não tá nem aí com isso. E eu queria falar a respeito de um livro que recentemente, na verdade, um tempo atrás eu li, de um autor chamado Peter Kraft, um filósofo católico, que fala a respeito de aborto, né? E o livro chama Three Approaches to Abortion. Esse livro incrível desse filósofo católico, professor, acho que ele foi professor na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e é um professor bem conservador, e ele consegue caminhar nessa linha do aborto, de falar e defender a vida, né? De maneira muito graciosa e sem usar a religião. Mesmo sendo católico, cristão, né? Mesmo tendo uma perspectiva cristã, ele tenta não se fixar, não só usar argumentos bíblicos, mas a usar argumentos filosóficos e seculares para que todos consigam entender o que ele tá falando. Eu queria deixar então 13 argumentos do Peter Kraft a respeito do porquê o aborto é errado e como que a gente chega nessa lógica do aborto ser algo que é inconcebível, errado e que não pode ser feito. E o primeiro argumento que o Peter Kraft ele deixa para nós é que nós sabemos o que é uma maçã. É estranho falar isso, né? Enfim, você pode falar, como assim? Falar, que argumento é esse? Você vai entender, é uma lógica que ele faz e faz muito sentido. Então, se eu tivesse uma maçã aqui e tivesse uma outra fruta, sei lá, uma banana, uma pera, você ia saber diferenciar entre as frutas. Sim? Você só de bater o olho consegue perceber o que é uma maçã e o que é uma pera, por exemplo. O segundo argumento que ele usa nessa lógica dele é falar, nós temos a certeza do que é uma maçã. Como assim? Quando você olha para uma maçã, você não precisa provar, morder ela, comer dela, engolir, sentir o gosto para então ter certeza de que aquilo é uma maçã e não é uma banana. Não, você consegue simplesmente olhar para uma maçã e dizer, não, eu tenho certeza, isso é uma maçã. Daí ele entra no terceiro argumento dizendo, realmente sabemos o que algumas coisas são. E eu traduzi de maneira bem literal do inglês, tá? Por isso ficou assim, mas realmente sabemos o que algumas coisas são. E esse argumento do Peter Kraft, ele vai usar a lógica, quer dizer, nós olhamos para uma cadeira, a gente sabe o que aquilo é uma cadeira. Quando nós olhamos para uma maçã, a gente sabe o que é uma maçã. Você consegue simplesmente pelo olhar, pela razão, ver e diagnosticar, ó, está diante de mim uma maçã, está diante de mim um computador, uma mesa, enfim, simplesmente pela lógica e pela razão. Daí ele entra no quarto argumento, é que nós sabemos o que os seres humanos são. Da mesma forma que quando eu olho para uma maçã, quando eu olho para um objeto qualquer, eu sei o que é aquele objeto, eu sei o que é aquela fruta, eu olho para um ser humano, eu olho para os meus familiares, para os meus filhos, para os meus amigos e eu sei que eles são seres humanos. Assim como quando eu olho para uma maçã, eu sei que é uma maçã, eu também olho para um humano qualquer, para um ser humano qualquer, e eu sei que ele é um ser humano, simplesmente com o olhar. Então ele continua esse argumento dele entrando no quinto ponto, dizendo que nós temos direitos humanos porque somos seres humanos. Quer dizer, o Peter Kraft ele entra nessa abordagem, nesse argumento, dizendo assim, tá, eu olho para uma fruta, eu sei o que é uma fruta. Eu olho para um ser humano, eu sei o que é um ser humano. Eu consigo diferenciar as duas coisas. E eu olho para uma fruta e eu sei que uma fruta não tem direitos. Mas eu olho para um ser humano e eu sei que ele tem direitos, por quê? Porque ele é um humano. Porque na lógica humana, independente da religião, independente da classe social, independente, né, da sua nacionalidade, independente de quem é você, se você é um ser humano, você tem direitos, são direitos inalienáveis, são direitos que todos os seres humanos têm, né? Agora, pensa comigo aqui, continuando nesse quinto ponto, e daí a gente vai para o sexto. Por que todos os seres humanos têm direitos? Da onde nós tiramos os direitos humanos? E daí nós entramos no sexto argumento do Peter Kraft, que é a moralidade é baseada na metafísica. Então nós temos direitos humanos, por quê? Porque toda a moralidade do homem, aquilo que é certo, aquilo que é errado, é baseado na metafísica do homem. Agora, o que é metafísica, tá? O que é metafísica? A metafísica é a ciência da existência. A palavra metafísica tem a ver com a realidade das coisas. Tem a ver com você olhar para as coisas à sua volta e saber que isso aqui é real. Essa é a realidade. E o Peter Kraft ele vai dizer nesse livro, agora parafraseando ele diz assim, que o certo, aquilo que é moral, moralmente correto, depende
da realidade existente. Então, o que ele quis dizer? Que o certo, ele depende do que é real, daquilo que está acontecendo, da existência das coisas. O certo não depende da minha opinião, o certo não depende da sua opinião, o certo não depende das nossas emoções, daquilo que nós queremos que seja certo. O certo depende da metafísica, o certo depende da realidade da existência. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós olhamos para o mundo e como que o mundo está hoje? Nós vemos um mundo extremamente relativista, é ou não é verdade? A existência não é mais importante, a realidade não é mais importante, o que importa são, e é clichê falar isso, né? Mas o que importa são as nossas emoções, o que importa é como eu estou me sentindo, o que importa é que o meu pronome agora mudou porque eu me sinto assim, porque eu me sinto assado, porque eu quero que seja dessa forma. O que importa é que a realidade ela é adaptada de acordo com cada indivíduo. E o que nós estamos provando aqui é que a metafísica nos diz algo contrário a isso. Não, a realidade já existe. A gente não diz o que é a realidade, não. A realidade já é metafísica, já é algo certo, acertado. Você olha para um ser humano e você sabe o que é um ser humano. E você sabe que ele não é um cachorro, por exemplo. Agora, mais uma vez voltando ao que eu estava falando antes, hoje nós temos seres humanos, nós temos pessoas se colocando como cachorros, animais, né? Casando com árvore e bicho e coisas estranhas acontecendo exatamente por causa dessa distorção da realidade, né? Daí o Peter Kraft ele continua no 7º ponto dizendo assim, que a única alternativa para os direitos baseados na metafísica é que o certo é baseado no poder. Isso também é bem literal para o inglês, mas ele vai falar assim, que a única alternativa que existe então, se os direitos humanos não forem baseados na realidade da existência, então os direitos humanos vão ser baseados no poder. Agora pensa comigo, por que os direitos precisam ser baseados na metafísica? Se a moralidade não for baseada na metafísica, então a única alternativa é a moralidade baseada no poder. E aqui que entram os regimes políticos. Quando eu falo poder, eu estou falando de Estado, estou falando de governos. Alguém vai se apropriar de dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. E também não só dizer aquilo que é certo e errado, mas de dar ou não dar direitos. Daí nós olhamos para o passado, olhamos só para o século XX, por exemplo, a gente já consegue perceber vários regimes, ideologias e movimentos que se apropriaram de estar nesse lugar de absolutos e se colocaram inclusive como deuses, né? como Deus. Com esse pensamento a gente percebe que a realidade foi rejeitada. A gente pega um movimento, um regime como o nazismo, que olhou para os judeus e outras pessoas de outras nacionalidades e disse, ó, esses caras não são humanos, eles estão abaixo dos brancos, né, que eram os alemães lá na época. Aí você pega o regime comunista chinês, você pega o regime comunista da União Soviética, que também matou e dizimou pessoas, milhares e milhões de pessoas foram mortas por esses regimes. Por quê? Porque a metafísica não foi a base da moralidade. A moralidade se baseou no poder de dizer que quem tem direito e quem não tem direito. E o que acontece como resultado desse pensamento é que a realidade, então, a metafísica se torna distorcida. Aí a gente continua o 8º ponto do Peter Kraft. Nós temos então, 8º ponto, temos apenas 2 possibilidades. Com esse tipo de pensamento, alguns têm direitos ou todos têm direitos. Pensa nisso, né? Pensa nisso. Por que os direitos eles precisam ser inalienáveis? Não todos, né? Mas por que o direito à vida, por exemplo, ele precisa ser algo inalienável ao ser humano, a todo ser humano? Por quê? Porque se eles não são inalienáveis, então eles vêm como presente dado por aqueles que estão no poder. Se o direito à vida, tá? A vida como algo sagrado não for algo que está acima do Estado, acima do poder que existe, então o direito ele vai ser concebido ou dado como presente para algumas pessoas e para outros não. E para nós que somos cristãos, nós sabemos, de acordo com a Bíblia, lá em Gênesis, que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E a nossa visão mesmo, bíblica, entrando mais num argumento cristão, né, é que todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E a realidade, a metafísica existente, ela está presente por quê? Porque tem um Criador que criou todas as coisas, que nos criou com direitos inalienáveis. Né? Mas o que é mais interessante é você pensar e olhar para as constituições que são democráticas, constituições que têm esses direitos, como a própria americana, que diz que o direito à vida é um direito inalienável, ou mesmo a Constituição brasileira, que no artigo 5º da Constituição diz, né, que todos os seres humanos têm direito à vida.
é um direito inalienável. E daí nós entramos no nono ponto do Peter Kraft, filósofo Peter Kraft, que ele fala assim, que os direitos não vêm da sociedade, como resultado desse pensamento, tá? Os direitos não vêm da sociedade, mas sim de algo que está acima da sociedade. Pensa comigo que interessante. Se os direitos, tá? Se os seres humanos, eles não podem receber direitos como presente do Estado, isso é porque os direitos já estão sobre todos os seres humanos. Já estão, todos os seres humanos têm esse direito. Agora, quem que deu esse direito? Quem que postulou, quem que estabeleceu essa metafísica, como a gente falou no outro ponto, né? Algo que está acima da sociedade. O que a sociedade faz é simplesmente reconhecer esses direitos. Então, no final, os direitos não vêm da sociedade, os direitos vêm de um governo acima, que é o governo do próprio Deus, né? E a gente, de novo, mais uma vez, olhando para regimes totalitários, a gente percebe que sempre aconteceu de alguns terem direitos e outros não terem direitos. A única forma de não acontecer isso é entendendo que quem estabeleceu esses direitos não é um governo, não é uma constituição, é algo que está acima até mesmo da realidade da metafísica. E daí o Peter Kraft ele continua falando sobre a importância, até para chegar no pensamento dele sobre aborto, ele continua dizendo, o 10º ponto dele, ele fala assim, estender o direito à vida a todos, né, o direito à vida a todos, é um bom liberalismo. E daí ele fala isso por quê? Tá no 10º ponto. Porque a palavra liberalismo tem sido muito relativizada, muito deturpada no nosso tempo. A gente tem o bom liberalismo e a gente tem o mau liberalismo, tá? O liberalismo clássico, que vem desde Aristóteles, que postula uma ideia de direitos inalienáveis, né? Mesmo que de maneira, algumas coisas não são tão corretas, até em Aristóteles e outros pensadores ali do tempo grego, mas quando você pega a ideia judaico-cristã de sociedade, quando você pega a justiça e a lei, né, grego-romana, você tem uma visão correta de direitos humanos. Mas o que você tem hoje no liberalismo é um liberalismo progressista, que finge dar, então, direito às minorias, algumas pessoas, mas o que a gente tem, na verdade, é destruição de direitos de outras pessoas que pensam diferente que eles. Então, o Peter Kraft ele vai dizer que o bom liberalismo, né, essa ideia de direitos, vem de um conceito de bom liberalismo que precisa ser reaprendido. E daí ele chega no 11º ponto, que é o bom liberalismo se vincula ao tradicionalismo. E ele fala isso por quê? Porque toda essa corrente grega, desses filósofos gregos, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, tá? Eles vão ser a base para muitos dos pensadores, inclusive cristãos, da Idade Média e outros pensadores posteriores, que vão também a desenvolver esse conceito de direitos inalienáveis do ser humano, né? E você olhar para o passado, porque ele cita a tradição exatamente como algo positivo, e nós, muitas vezes como cristãos, protestantes, a gente olha para uma visão tradicionalista, tradição, e você pensa na tradição católica, né? Você pensa em algo assim, a gente não está preso à tradição. É verdade, mas o argumento dele aqui é que a tradição, a gente precisa aprender com aqueles que vieram antes de nós. Então, ele cita nesse livro, inclusive, uma citação famosa de um filósofo inglês chamado o G.K. Chesterton, né? Ele fala assim, que a tradição é a democracia do passado. O que ele falou com isso? Tanto o Peter Kraft quanto o Chesterton. É que nós precisamos aprender com aqueles que vieram antes de nós. Assim como nós que estamos aqui hoje, você está vivo por causa dos seus pais que vieram antes de você, que deixaram sabedoria para você, que te ensinaram coisas, talvez coisas até negativas e coisas positivas, você aprende com o passado. Nós não podemos desprezar o passado. Até o conceito bíblico de olhar para a Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás, já pressupõe uma ideia de que você precisa aprender com o passado. Nós não podemos ter uma mente simplesmente revolucionária de querer apagar tudo que veio antes de nós. Nós precisamos olhar para trás e aprender com isso. Continuando o pensamento de Peter Kraft, para a gente poder finalizar, ele fala no ponto 12 que em toda essa conclusão de raciocínio, né, o aborto é errado. Vamos voltar aos pontos aqui. A gente sabe o que é uma maçã. A gente sabe o que não é uma maçã. A gente sabe o que é um ser humano e a gente sabe o que não é um ser humano. Maçã e qualquer outra fruta não tem direitos, mas os seres humanos têm direitos, independente da religião, tradição, classe social, independente da nacionalidade. Nós sabemos, simplesmente por causa da realidade da existência, que todos os seres humanos têm direitos.
E quando nós olhamos para um bebê no ventre da mãe, nós sabemos que, nós simplesmente olhando para o bebê, ele tem mão, ele tem bracinho, ele tem coração batendo, ele tem um sistema nervoso desde a 8ª semana, se eu não me engano, ele tem um DNA próprio, ele tem, enfim, tudo quanto é coisa acontecendo já na construção daquele bebê. E a gente olha para uma ultrassom, por exemplo, e a gente sabe que aquela criança no ventre da mãe é um ser humano, não é uma maçã. Não é um bicho qualquer, não é um animal qualquer, não, é um ser humano. E você não precisa tirar ele do ventre para entender que ele é um ser humano, você consegue olhar e raciocinar e perceber que não é um ser humano dentro do ventre da mãe. E se todos os seres humanos têm direitos, né, porque são seres humanos, o bebê que está no ventre da mãe tem direitos por causa da realidade e da metafísica que não foi estabelecida por uma sociedade, por uma constituição, por pessoas, não, foi estabelecida pelo próprio Deus que colocou e concebeu essa metafísica, essa realidade existente. E aí a gente chega no 13º ponto, que é todos os seres humanos são pessoas. É engraçado falar isso, né? Mas no nosso tempo é algo quase que inconcebível. Todos os seres humanos são pessoas. O Peter Kraft ele termina esse argumento dizendo que a gente está num momento tão relativista, mas tão relativista, que você tem que ficar provando para as pessoas quem é e quem não é ser humano. Você olha para alguns países hoje e você vê várias nações que têm prorrogado o aborto não para 14ª semana, 16ª semana, não. É até o último mês de gestação. No estado de Nova York, por exemplo, você pode fazer aborto, né, até a 39ª semana. Quer dizer, o bebê está pronto para nascer, mas ele pode ser morto. Quer dizer, o tempo que nós vivemos é esse. E daí ele termina falando isso. Gente, todos nós sabemos o que são seres humanos. E todos os seres humanos são pessoas, assim como eu e como você. Bom, é isso aí. Um livro incrível. Foi só um resuminho de tudo que ele fala nesse livro. Tem muito mais. Então eu recomendo mais uma vez esse livro aqui, 3 Approaches to Abortion. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse livro. Eu tenho certeza absoluta. Bom, é isso aí. Obrigado por ficar até o final desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo aula, né, praticamente. Muita informação, muito conteúdo que a gente deixou aqui. Eu espero que tenha também abençoado a sua vida. E por último, antes de eu finalizar o nosso vídeo, né, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você poder receber todas as notificações, né, aqui do canal e todos os vídeos que a gente está postando. Também procura a gente lá no Instagram para você também conferir os conteúdos que a gente tem postado, os carrosséis, os vídeos. Tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida e o teu ministério. Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Valeu!